minutos musicais, deixa eu... Obrigado. Bom dia, eu sou o Márcio, faço doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, na Faculdade de Filologia, com a professora Carmen, faço parte do Grupo Galabra também, e o que eu vou apresentar aqui basicamente é a minha proposta para o doutorado, e alguns dados iniciais. Enfim, eu vou tentar passar rapidamente então pelo que é a ideia do projeto e em seguida entro em alguns dados. Eu coloquei muita informação aqui, mas para apresentar a minha questão, eu vou tentar ser breve nessa passagem também. Eu estudo um autor chamado Machado de Assis, suponho que muitos conheçam, mas alguns podem não conhecer. Machado de Assis foi um escritor brasileiro que viveu na segunda metade do século XIX, sobretudo, no Rio de Janeiro, com essas datas de nascimento, esses anos de nascimento e morte. A questão de que eu parto aqui é uma questão, enfim, é uma espécie de lugar comum que aparece nos estudos sobre a obra do Machado, nos estudos sobre a circulação da obra do Machado, nos estudos sobre a tradução da obra do Machado para o inglês e para outras línguas, que é uma questão relacionada ao desconhecimento da obra do Machado, que apesar de ser muito conhecida, enfim, ser amplamente reconhecida no campo nacional, encontra muitas dificuldades para circular transnacionalmente e para obter reconhecimento. Enfim, muita gente, vários críticos falaram do assunto. Eu vou, assim, organizar, não vou falar de cada um, mas, assim, a questão aqui é que esses críticos, em geral, aqueles que se dedicam ao caso das traduções para o inglês, sobretudo, esses, assim, fazem, no primeiro momento dos seus trabalhos, um apanhado sobre as razões desse fenômeno, não? Desse problema da circulação, mas acabam dedicando a maior parte dos seus estudos à comparação entre os textos originais e as traduções. Alguns autores, alguns críticos sempre apontam, enfim, razões políticas, razões econômicas, razões comerciais, razões culturais, mas não existe um estudo mais aprofundado sobre a questão. Como eu disse, a maior parte dos estudos se dedicam a, no primeiro momento, formular de maneira genérica esses fatores envolvidos nesse processo, e num segundo momento, enfim, a maior parte dos seus trabalhos é dedicada à comparação de traduções. Eu encontro uma sugestão de uma outra leitura, em 2012, num texto de um crítico da obra do Machado também, chamado Hélio Guimarães, em que ele relaciona essa questão do reconhecimento, do acesso a outros campos, a campos mais centrais, não? A espaços mais centrais, com fatores políticos, mais com fatores políticos e comerciais do que com o estilo ou com o modo da escrita do autor, como é em muitos casos lido, não? A minha proposta aqui, então, é considerar de uma maneira mais sistemática os fatores sociais envolvidos nesse processo de tradução das obras de Machado para a língua inglesa. Um pouco para justificar também rapidamente, me parece interessante estudar o caso do Machado, porque o Machado, enfim, é um autor canonizado no campo nacional, ao longo da história, enfim, foi tornado uma espécie de mito nacional. Muitos críticos, mesmo frente a essa dificuldade de circulação da obra, acabam, enfim, destacando o Machado como uma espécie de segredo brasileiro ainda a ser descoberto, não, pelo mundo. Esse caso é interessante também porque, enfim, em torno da figura do Machado existe muita suscetibilidade da crítica nacional, da classe letrada brasileira, não? E esse caso, né, como muitos outros também, mostra que existem diferenças na construção do valor literário no campo nacional e no campo mundial. Enfim, por trás das traduções existe uma série de mediações ou de intervenções que afetam o modo como a obra é entendida no campo nacional, enfim, há uma série de problemas aí. O caso é interessante também porque permite discutir e compreender o fluxo da periferia para o centro. Um caso aqui, a língua portuguesa, a literatura brasileira,
periférica, não? Sobretudo porque tem uma taxa, enfim, não chega a 1% do nível de traduções mundiais como língua de origem, ao passo que o inglês é a língua mais centralizada. Eu vou falar brevemente depois sobre isso também, sobretudo porque é a língua da qual mais se traduz, a língua onde mais se publica, a língua da qual mais se traduz e a língua ao mesmo tempo que menos traduz a partir de outras línguas. As minhas hipóteses, então, basicamente, assim, a ideia geral é relacionar essa questão do acesso e do reconhecimento internacional com aspectos das condições sociais de circulação dos bens culturais, ou seja, adotando uma perspectiva mais sociológica para o tratamento dessa questão. E isso me parece, enfim, isso porque essa abordagem permite circunscrever melhor esse processo como parte do funcionamento do campo mundial da tradução, que tem como uma característica primeira e importante, principal, as trocas desiguais entre os grupos linguísticos e os países. A minha abordagem, então, é a da sociologia da tradução, no modo como vem sendo formulada por John A. Brown e Gisèle Sapiro. Suponho que todos saibam, enfim, são sociólogos dedicados ao estudo da tradução, da circulação de ideias, de obras, enfim, circulação das ciências sociais, em outros campos, não? E o que eu tento aproveitar dessa proposta aqui, dessa abordagem, é a proposta de estudar as condições sociais de circulação dos bens culturais através de 3 níveis, basicamente. Um primeiro nível, que seria o da estrutura do campo, das trocas culturais, marcado pela rivalidade entre centros que tentam, num campo mundial, adquirir ou deter, enfim, a legitimidade de consagração, enfim. E o que é interessante aqui, o que eu quero observar, né, o que vale observar para o caso do Machado aqui nesse nível, a circulação, enfim, a passagem da obra por outros campos, por outros espaços, por outras línguas, antes de acessar a língua inglesa. Enfim, tem muita questão, tem muitas questões interessantes, não me dá tempo de falar de tudo, mas vale ressaltar, em relação a esse ponto, a esse nível, que, enfim, esse campo, a estrutura desse campo também é dinâmica, com centros, mas tem uma dinâmica, enfim, de um tempo de longa duração, não? Com mudanças aí na posição ocupada pelas línguas. Num momento que interessa para o trabalho, que é o da primeira metade do século XX, o francês, por exemplo, é a língua mais centralizada, ocupando essa posição até, enfim, a Segunda Guerra Mundial. Aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, o inglês assume a posição mais centralizada. Enfim, durante o século XX também, essa posição já é disputada entre francês, inglês e alemão. Mas, enfim, tem um segundo nível seria o do campo, o do funcionamento do campo de publicação. Aqui o que importa é pensar que, para circular, para a obra acessar um campo mais centralizado, como é o caso aqui, a obra tem que ter adquirido algum tipo de sucesso nacional, um tipo de capital nacional. E também aqui é interessante pensar a posição das editoras, a localização, por onde as obras entram, enfim, em que lugar do campo entram nesse processo de tradução. E um terceiro nível, que seria o da intermediação e recepção das traduções. Aqui se pensa o papel dos editores, dos tradutores, dos críticos, dos enquadramentos dessa obra num outro espaço. Se pensa aí o processo de recepção dessa obra, o processo de apropriação dessa obra no campo de língua inglesa. A minha ideia é fazer esse trabalho a partir da elaboração de um banco de dados, reunindo informações sobre
romances os romances e antologias de contos traduzidos para a língua inglesa, do Machado. Enfim, o caso aqui enfim, eu quero selecionar os textos do Machado que foram publicados em livros dedicados ao Machado, ao autor principal Machado. Digo isso porque houve momentos em que, enfim, há vários casos de tradução, de publicação de contos soltos em coletâneas, não? E o meu corpus, então, se restringe aqui a 18 traduções de romances e 11 antologias de contos, publicados entre 1950 e a atualidade. 1950, então, enfim, é o momento, a década em que começam a ser publicados romances do Machado de Assis em língua inglesa. Trouxe a partir de agora eu vou apresentar, enfim, isso é para terminar essa parte do projeto, para dar uma ideia desse corpus. Aqui tem um fluxo histórico das traduções dos romances por década. Então a gente vê aqui a década de 50, 70 e 90 são as décadas em que mais se traduz romances do Machado para a língua inglesa, em cada uma delas 4. 2010 chega a ter 2 traduções, enfim, os anos 2000, aqui 2008, por exemplo, foi o ano de centenário de morte do Machado, não tem nenhum romance, há uma movimentação da classe letrada, das instituições de promover a figura e a obra do Machado, mas não tem publicação, por exemplo, de romances. No caso dos contos, esse fluxo é diferente. A gente vê que anos 60, 70 e 2000 tem a publicação de uma antologia por cada uma dessas décadas. Anos 80 e 90, nenhuma. Anos 2010 aparecem 8 antologias do Machado em língua inglesa. Publicações por país também. O país onde mais se publicou, foram publicadas obras do Machado, os Estados Unidos. Então, parcerias entre Estados Unidos e Reino Unido, algumas publicações, Reino Unido 3 publicações, e no Brasil aparecem 2 publicações também. Essa é um cálculo por toda a obra. Eu separei nos gráficos anteriores romance e conto, mas aqui, enfim, é um cálculo para toda a obra. Eu passo agora a uma segunda parte, então, da minha apresentação, que é de falar de alguns, enfim, apresentar alguns dados que eu recolhi que permitem formular as direções do trabalho, por onde o trabalho pode ir. Eu vou tratar basicamente aqui, pelo espaço e pelas informações que eu tenho também já recolhidas, que eu tenho mais formulado, eu vou apresentar alguns dados sobre o fluxo transnacional das obras do Machado antes de serem publicadas em língua inglesa, ou seja, entre 1900 e 1950. Ok? E vou falar também um pouco da aquisição de capital simbólico no campo nacional e a localização das traduções no campo de publicação. Enfim, é importante falar da passagem da obra do Machado por outros centros, para tentar perceber, enfim, de que modo a obra, em alguma medida, acumula capital simbólico, ou algum tipo de capital nessa circulação, e facilita a passagem ou a entrada em outro campo, como de língua inglesa. Por língua, então, a gente tem as traduções aqui por década distribuídas desse modo, não? Um fluxo de traduções que começa com o espanhol, em 1900, na década de 10 também, aparecem 5 traduções para o espanhol. O espanhol, então, é a primeira língua que recebe, para qual a obra do Machado é traduzida. A gente tem uma série de coisas a pensar aí sobre isso também. No campo de francês, entra também na década de 2010, em 2011, mais especificamente. Em 2020,
aparecem as traduções em francês, em italiano e alemão. É curioso aqui também que o caso do espanhol. O espanhol é bastante traduzido, recebe bastante traduções no início, mas nas 2 décadas seguintes, praticamente nas 3 décadas seguintes, não há traduções para o espanhol, que volta a aparecer na década de 40. A década de 50 é marcada então por um aumento do número de traduções em 3 línguas aqui, pelo menos, e também no inglês. Enfim, eu não trago informações, mas também é um momento em que é uma década em que a obra do Machado é traduzida também para outras línguas. Enfim, chega no russo, e aí começa... Mas, enfim, eu não vou acompanhar esse caminho. Um gráfico sobre o repertório das obras do Machado selecionado para as traduções. Selecionado para as traduções. A gente tem aqui destaque para Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Vou passar um pouco rápido por esses dados, eu acho que dá para visualizar. Eu vou só formulando, enfim, digamos, algumas hipóteses, e isso pode ficar para discussão depois também. Esse gráfico mostra que a maior parte dessas traduções foi feita na França. É curioso, tem uma questão aqui que permite fazer uma discussão sobre a rivalidade, em que talvez essas traduções ilustrem a rivalidade internacional entre os centros, porque nesse momento foram publicadas, 4 das traduções para o espanhol foram publicadas na França. No mesmo momento em que foram publicadas também 2 obras do Machado na França. O editor foi o Garnier, que era o editor que detinha os direitos autorais do Machado no momento, que deteve os direitos autorais do Machado até a década de 30, e que no momento de promoção da obra do Machado, da literatura brasileira na França nesse momento, opta por traduzir mais obras em espanhol. Enfim, tem uma questão que aparece nos estudos sobre a tradução, que é de pensar que a obra acumula, ela precisa, enfim, acumular capital, seja no campo nacional, seja em outros campos regionais. Não, enfim, e nesse momento tem uma questão aqui, por que a opção pelo espanhol e não pelo francês? Será que não está em jogo aqui a necessidade de acumular capital primeiro em espanhol e pensando que o francês nesse momento é o centro cultural e literário do momento? Rapidamente também, esse quadro aqui, entrando no segundo nível da circulação das obras literárias, das obras do Machado, é preciso pensar o tipo de capital acumulado no campo nacional. E a gente vê, enfim, esse quadro, eu quero mostrar com isso aqui rapidamente, enfim, a cronologia de publicação das obras, indicar que as obras mais reconhecidas do Machado são essas escritas a partir de 1881, enfim, um conjunto de 5 obras reconhecidas literariamente no campo nacional, enfim, reconhecida por críticos, pela historiografia, e essas obras consagradas, de certo modo, pensar assim, a seleção feita pelos editores de obras para traduzir, de certo modo, reflete essa estrutura das obras consagradas no campo nacional, não? Ou seja, as obras selecionadas, enfim, se aproveitam, ou enfim, existe uma homologia aí entre o capital literário acumulado no campo nacional e as obras selecionadas para serem traduzidas. O tipo de capital também aqui, é preciso pensar que o tipo de capital acumulado no campo nacional e no campo internacional, também nos outros campos regionais, determina em grande medida também a entrada, a localização no campo de produção, no país de chegada, não? Tenho aqui um quadro com as editoras. Editoras, vejam, isso é uma questão ainda que tenho que formular melhor, tenho que precisar, porque, pelo que eu encontrei aqui, a maior parte das editoras que publicaram romances do Machado são editoras universitárias e acadêmicas.
O restante, editoras independentes. Essa questão, enfim, das editoras independentes, é preciso afinar mais, mas, enfim, eu formulei isso a partir das informações que eu encontrei nas páginas das editoras. Tá? Que se autodeclaram independentes, enfim, preocupadas em publicar um determinado repertório, tipos de obras, enfim, uma orientação mais cultural e literária, enfim. Por causa dos contos também a gente vê uma coisa parecida, só que invertida. Né? No caso, a maior parte das editoras são editoras que, até onde encontrei, poderia pensar como independentes, e uma quarta parte de editoras universitárias. Por último, enfim, só alguns apontamentos finais. Me falta ainda explorar mais essa parte da intermediação e da recepção, ok? E assim, o que eu posso dar conta até o momento, não, é que editoras acadêmicas independentes jogam um papel crucial na tradução das obras do Machado para a língua inglesa, e pretendo mostrar também que os tradutores também, os críticos, enfim, esses mediadores também jogam um papel decisivo nesse processo. É importante pensar aí a localização de entrada no campo cultural, por que passam as obras do Machado. Por fim, bibliografia, é isso.